Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos analisar o antropomorfismo em cães e o impacto que traz tanto na rotina do dono como do seu cão. Hoje em dia tratamos os nossos cães como membros da família, o que acaba por trazer aspectos positivos, tais como a nutrição, cada vez tem melhores cuidados veterinários, também podemos falar a nível do alojamento, esses fatores todos que há muitos anos atrás não se viam e hoje em dia vêm-se cada vez mais a tratar. Temos cães que às vezes vivem no exterior, cada vez vivem com melhores condições do que há muitos anos atrás, que a gente via, era muito normal vermos cães presos à corrente em todo o lado, ou fechados em boxes e em canis durante muito tempo, e então cada vez vemos um melhor cuidado do cão. Também temos o aspecto negativo em que a humanização do cão torna os cães muitas vezes isentos de consequências. Temos atribuição de vários aspectos ao cão. O cão é tratado como um bebê ou como uma criança e por vezes nem é tratado tanto como um bebê como uma criança. Muitas vezes nós até metemos regras às nossas próprias crianças e não metemos ao cão, que torna aqui uma situação sempre um pouco complexa quando abordamos certos casos em que a relação entre o dono e o cão não está boa. O antropomorfismo é um nome científico daquilo que normalmente costumamos chamar de humanização, que é quando atribuímos características humanas a seres não humanos, tanto a animais ou objetos. E normalmente isto podemos encontrar em diversas áreas. Temos a religião, acontece na relação com os animais, acontece na arte. Então temos em diversas áreas em que isto é visto. Somente nós que trabalhamos com cães, vamos e deparamos sempre com diversas situações. Por exemplo, temos os cães que dormem na cama com o dono, e depois o cão demonstra ansiedade de separação, por exemplo, então já temos ali um problema. O cão nunca está separado do dono, o cão tem de ir atrás do dono para todo lado, então nunca houve ali limites estabelecidos. Isso é um problema, porquê? Porque a pessoa não quer muitas vezes deixar o cão estressado, está sempre a super proteger o animal, o que acaba depois por ter consequências a longo prazo no cão. Então a pessoa muitas vezes, por ignorância, acaba por fazer pior a longo prazo para o animal e pensa que está a fazer as coisas de uma maneira correta. É como uma mãe está sempre a super proteger o seu filho e nunca expõe o filho a situações em que ele possa aprender, mesmo que causam um pouco de desconforto, mas em que ele possa se desenvolver. Então, com os cães temos mais ou menos as mesmas situações a acontecer. Pode ir também à questão de, por exemplo, quando dizemos que o cão é teimoso e simplesmente podemos não estar a usar os reforços adequados ou as inibições adequadas. Imaginemos, já tive situações em que os clientes chegam aqui, eu peço-lhes para controlar mais a alimentação para facilitar depois durante o treino e não aceitam. E muitas vezes até começam, já tive clientes que começaram aqui quase a chorar por causa da questão de controlarem a alimentação. Isto porquê? Porque a relação que eles têm com o próprio animal não é uma relação correta. O seu cão não é o seu filho, o cão não é o seu bebê. É importante, você não é pai de pet, não é mãe de pet, que isto agora são as terminologias novas, muitas vezes as pessoas que gostam de cães usam. Então, o cão não é seu filho e é muito importante que nós, como profissionais, lutemos sempre contra isso. O cão é um cão. Podemos trazê-lo para dentro das nossas famílias, mas o cão tem de continuar a ser tratado como cão e sempre tentar prevenir problemas que possam acontecer e derivados daí. Então, se temos um cão que nós sabemos que é um animal social e tem tendências a criar grupos sociais, então a gente tem de o ensinar que ele tem de ficar por certos períodos de tempo sozinho. E isso já é uma coisa de prevenir a ansiedade de separação, por exemplo. E vocês não estão a abusar do cão por causa disso. Imaginemos, se nós introduzimos uma crate ou uma caixa transportadora para o cão poder dormir lá, isso também não é abuso. É claro que é abuso se o cão ficar lá muitas, muitas horas. Mas se o cão dormir lá de noite ou o cão vir aquilo como um abrigo, não é um abuso. E o cão que dorme dentro da crate vive tão bem como aquele que dorme na cama com o dono. E se calhar até vive melhor a nível mental. Pois o cão que está sempre a dormir com o dono de cima da cama é um cão que está sempre à procura de contacto do dono, o que depois acaba por não ser um cão que esteja mentalmente saudável. Então, imaginemos, se o dono vai à casa de banho, o cão terá de ficar do lado de fora, o cão não precisa estar a entrar com vocês para dentro da casa de banho. Mas isto é uma coisa que se vê muito também nas redes sociais. E temos situações depois muito mais extremas, em que temos situações em que temos pessoas que dizem que o cão é a reencarnação de um parente familiar. Nas redes sociais dá para ver que, por exemplo, muito conteúdo acerca de cães e de gatos é a parte da humanização, em que vemos vários animais a fazerem atividades de humanos. Temos, por exemplo, aqueles cães que andam em duas patinhas durante muito tempo, todos vestidos como se fosse uma criança. Muitas das vezes o tipo de treino até é um pouco abusivo para com esses mesmos cães.
Temos situações em que o cão está a dormir como se fosse uma criança, temos cães a falar, em que as pessoas depois dublam aquilo por cima. Aquilo fica engraçado, não é? Mas não é a realidade dos cães. E o que é que acontece muitas vezes? As pessoas não conseguem separar o que é o cão daquilo que vêem nas redes sociais. E então, pois é aí que temos o principal problema. Temos o problema de eu chegar à casa e tentar desmontar essa mesma construção que a pessoa criou, e essa ideia pré-concebida, e depois isso está a bloquear todo o treino. Então, quando nós tentamos introduzir certas metodologias com base dentro da natureza do cão, a própria pessoa já está contra porque criou uma ideia romantista e uma ideia humanizada completamente do cão, em que, por exemplo, diz que o cão entende tudo o que a pessoa diz, enquanto vemos que o cão está só à procura de algum sinal que perceba, algum som que já criou associado com alguma ação, e o cão está a tentar ver se consegue perceber. Mas a pessoa diz: não, o cão só lhe falta falar. Ai não, o cão faz isto, o cão faz aquilo. Então temos aqui um monte de problemas que advêm disso. E então, quando lidamos com casos principalmente de medo, ansiedade de separação e agressividade muito extremos, em que há um problema de romantização e de antropomorfismo dentro de casa, ainda é pior, porque temos de trabalhar o cão e muitas vezes temos de trabalhar os donos. Mas se o dono entende que o cão não é um cão, então ó, está a ver o cão como se fosse a substituição do próprio filho, o que seja. Se é um cão que depois vai viver sem regras, vai ser muito difícil introduzir regras mínimas, o cão vive sem consequências de nada, nem as boas nem as más. O cão está a aprender a fazer uma aprendizagem ambiental com tudo o que se passa à volta, e o cão, por tentativa e erro, vai descobrindo as coisas. O cão tem medo de outros cães, o cão ladra para os outros cães para afastá-los, e a pessoa está-lhe a fazer, coitadinho, faz-lhe vestinhas a passar a mão pelo pelo, está a reforçar aquele mesmo comportamento. E está a reforçar o medo. Aqui o problema é que depois está a reforçar os comportamentos e não, a nível emocional, a pessoa pensa que está a fazer bem e depois acaba ainda por fazer pior, porque o cão emocionalmente continua ainda a mostrar o medo perante o estímulo. Isto, dar um exemplo. E principalmente com cães de agressividade, também apanhamos este tipo de comportamento. É muito difícil muitas vezes nós termos de trabalhar com cães que já atacaram gravemente pessoas e outros cães, e a pessoa ainda está a passar um bocado o pano para o cão. Em que nós dizemos que temos de ser mais firmes em certas situações com o cão, em que temos de introduzir um pouco a inibição, temos de introduzir o reforço, mas a pessoa depois está sempre num plano em que está sempre a pedir desculpas e está sempre a dizer desculpa sobre o comportamento do cão, está sempre a passar o pano para tudo. E então temos aqui um dono que precisa ser trabalhado, temos o cão também que precisa ser trabalhado, mas aqui é mais até o dom, porque é para podermos introduzir logo toda a mudança de rotina que é necessária desde o início. Há coisas sim, muitas vezes, por exemplo, se chegamos a um caso, a um cão de 4, 5, 6 anos, o cão já mostra um comportamento agressivo já há muito tempo. O dono nunca quis saber daquilo. Só quando piorou muito, muito, muito é que o dono aborda e procura ajuda profissional. Nós muitas vezes vamos começar pela base, nós não vamos construir a casa pelo telhado, vamos começar a construir uma boa base, uma boa rotina desde casa, começar a trabalhar uma mudança de regras dentro de casa, que é a partir daí conseguimos escalar e construir o resto da casa. Se não temos essa base bem feita, já é um problema. E isso começa na própria relação que a pessoa tem com o cão. Tem a ver com o próprio vínculo. O cão temos de ver um pouco como a pessoa que está a ditar as regras. Não vou usar liderança, porque aqui a liderança pode ser interpretada de diferentes maneiras, mas são vocês que ditam as regras. São vocês que atribuem o que o cão está a viver na nossa casa. Vocês é que dizem, olha, podes fazer isso, não podes fazer aquilo. Olha, tens de ficar calmo aqui, tens de estar calmo aqui. E se o cão tem medo ou ansiedade, temos de preparar o cão para lidar com essas situações de forma melhor. Agora, uma pergunta que eu vos faço. Quando o vosso cão mostra o olhar de culpado, ele está-se mesmo a sentir culpado, e eu se calhar vou-vos dizer que não. Porque muitas vezes é o cão que está só a reagir perante outros estímulos. Vem o dono a chegar numa determinada postura corporal e o cão já está a adotar umas posturas de apaziguamento, que é normal também na espécie. Mostrar comportamentos de apaziguamento. E então é importante que tenhamos sempre pois isso em questão. Pode ter havido ali uma associação qualquer perante o estímulo e perante a presença do dono. Em que o cão associa que cada vez que aquele estímulo está na presença do dono, ele tem de apaziguar, porque senão o dono vai ralhar com ele. E não porque o cão roeu determinada coisa ou fez xixi num sítio errado, mas sim só por causa do estímulo. Porque mesmo para atribuirmos tanto o reforço como a inibição, o reforço e a inibição têm de ser aplicadas sempre no momento em que o comportamento está a acontecer. Então imaginemos, se eu chego a casa, estou a ralhar com o cão, depois de 10 ou 15 minutos,
já é muito tarde para o cão perceber do que é derivado aquela consequência. Então é importante vocês tenham sempre isso depois em atenção. Então nós estarmos a chegar a casa e estar a dizer que o cão é culpado, o cão ali está só a adotar posturas de apaziguamento, que seria o que ele faria com outros membros da própria espécie. E ainda vou mais longe. O cão, se fosse inibido e percebesse que aquilo, o porquê de estar a ser inibido, ele não voltaria a fazer isso noutras vezes para a frente. Porque a ideia da inibição é reduzir a frequência, a intensidade e duração de um comportamento. Se o cão não está a diminuir a frequência do comportamento, é porque aquilo não está a servir de inibição. O cão está a continuar a fazer o mesmo comportamento e a fazer. Pronto, é importante que tenhamos sempre atenção, pois isso, nesse aspecto. E vocês também têm de ter especial atenção de que existem profissionais que se aproveitam dessa mesma relação que têm com os vossos cães para vos tentar sacar dinheiro. Isto podemos falar, não digo, não quero generalizar aqui, com certeza, mas podemos estar a falar de veterinários em que exageram muitas vezes os problemas porque a pessoa quer tratar bem do cão e às vezes exageram muito os problemas só para conseguir vender medicação, venderem ração e isto e aquilo. Temos treinadores ou outros profissionais que fazem prestação a animais domésticos que fazem o mesmo tipo de contexto, em que falam muito de amor, carinho, deixa os cães fazer tudo, trata os cães como humanos. E isso não é a realidade de como o verdadeiro profissional que entende sobre cães deveria tratar o cão. Então é importante sempre que tenhamos isso em atenção. É que depois, isto é muito bonito para as redes sociais e mesmo para o cliente, porque os clientes gostam dessa forma de tratar, mas depois não é bom para o cão, porque o cão depois não está a ser tratado como um cão. Então temos depois este mesmo problema que, mesmo dentro da própria área, há pessoal que está-se a aproveitar disso. E é preciso, isto é sempre uma chamada de atenção para as pessoas continuarem e terem ideia que muitas vezes há profissionais que são exímios e fazem um excelente trabalho, mas temos outros que se aproveitam muito disso. Como antigamente tínhamos profissionais que eram completamente, abusavam de cães e tudo. Então saímos de um extremo para ir para o outro, enquanto o meio termo, em que tem de haver regras, limites e tudo, é o meio termo e é isso mesmo que a gente pretende. Então, resumindo, nós quando humanizamos os cães, houve lados positivos da humanização. Podemos falar, por exemplo, de quando o cão tem melhores cuidados veterinários, mais uma vez desde não seja exagerado, tem melhores cuidados de alojamento, mais uma vez desde não seja exagerado, e tem melhores condições de nutrição também. Mas depois também tem os lados negativos, tanto a nível de treino, as pessoas estarem a desculpar muitas vezes comportamentos do cão, não estarem a tratar o cão como um cão, as pessoas depois não entendem, muitas vezes as pessoas nem fazem isto de propósito, mas acaba depois por ter consequências muito nefastas depois no futuro do cão. Então é importante sempre que vocês estudem o comportamento canino, estudem mesmo a parte etológica do animal e do cão e tentem depois aplicar isso dentro daquilo que vocês têm de ambiente no dia a dia. É importante vocês que apliquem isso e aprendam cada vez sempre mais. Porque o cão, nós podemos dizer, os cães têm de ser vistos como membros da família, mas continua a ser um cão. Então nós podemos tirar o cão da natureza, mas nunca tiramos a natureza do cão. E ainda posso ir muito mais longe. Nós nem a nossa própria natureza ainda conseguimos mudar como humanos. Então vamos estar a dizer que o cão é de outra espécie completamente diferente. Então é importante que nós pensemos nisso e que tratemos sempre o cão como um cão. Mesmo para nós depois não arcarmos com as consequências daqui para a frente. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, partilhem, comentem se já tiveram alguma ocasião ou se mesmo vocês passam por este tipo de situações com algum familiar ou mesmo entre vocês próprios com os vossos cães. E pronto, espero que tenham gostado. Adeus e até à próxima.